quarta-feira, 21 de outubro de 2020, Eclesiastes capítulo 7. Hoje nós vamos caminhar pelo livro de Eclesiastes junto com o pregador. Ele está observando a vida desde de manhã até a noite e ele escreveu a respeito disso. Hoje a questão é: quais são as melhores coisas da vida? Se você fosse falar sobre isso, que coisas você ia escrever, ia relacionar? Percebem que é difícil pensar nisso? Mas o pregador, cheio de sabedoria e da direção de Deus, ele observou por todos nós e ele nos mostra aqui as melhores coisas da vida. Vamos pensar então no que ele aponta para nós. Primeira coisa, ele fala que é melhor a fama ou o bom nome ou uma boa história, é bem melhor isso, do que qualquer outra coisa que se possa ter. Por exemplo, melhor no dia de morrer do que no dia de nascer. Por que isso? Porque uma pessoa, quando morre, ela já viveu, ela já teve um nome, já teve fama, já construiu a vida, já edificou a sua vida. Então, naquela hora ali, qualquer pessoa que conheceu aquela pessoa que morreu vai poder falar boas coisas, vai considerar o seu valor. Já a pessoa, quando nasce, ele não tem nome, não tem fama, não fez nada, não construiu nada. Vejam, que coisa interessante. Quando a gente fala de morrer, todo mundo pensa nas coisas piores. O pregador observou uma coisa que é boa, e ele diz que é uma das melhores coisas que existem. É a pessoa ter uma boa fama e um bom nome. Ele acaba sendo, na hora da sua morte, muito mais importante do que do dia em que ele nasceu. Pois no dia do que ele nasceu, ele não era ninguém. Ninguém nem sabia que ele existia. Ele não tinha nem registro de nascimento. Percebem que coisa interessante? E isso é importante para a vida. A gente precisa considerar tudo isso. Outra coisa que ele diz que é a melhor coisa da vida, é melhor a mágoa do que o riso. A gente fica meio assustado. Ué, ter a mágoa do que rir e festejar? Mas aqui ele está falando que quando o coração está triste, o pensamento está mais fechado, mais quieto, a pessoa está mais pensativa, está mais no canto, mais quieta. Mas quando a pessoa está cheia de alegria, cheia de euforia, ele está muito ativo. E nessa sua atividade, ele pode falar demais, correr demais e falar até ofender os outros. Então ele põe aqui que a melhor coisa, é muito bom, quando você está mais quieto, mais triste, porque você pode pensar mais, pensar melhor nas coisas que vai fazer. Então é disso que ele está falando. O coração fica melhor quando você está mais pensativo. Nem sempre a pessoa que está rindo demais está bem. É disso que ele está falando. Muitas vezes a pessoa que está triste, quietinha no canto, é o que está pensando melhor nas coisas. E diz que é melhor, como ele declarou, é melhor você ir à casa onde tem um luto, onde uma pessoa está sendo velada, do que numa casa onde tem banquete e festa. Olha só. Numa casa que tem festa, tá todo mundo rindo, brincando, pulando, e as pessoas grandes, né, estão sempre, na maioria delas, bebendo, fumando. É todo mundo falando, rindo, e isso pode mostrar uma alegria que não existe. Mas numa casa onde tem alguém, num velório que morreu alguém, todo mundo está pensativo, está triste, e está se lembrando que vai morrer também. E é nessa hora as pessoas se lembram de Deus também. Na festa as pessoas até se esquecem de Deus. Tem gente que só quer comer, só quer beber, só quer brincar, esquece de Deus. E se alguém falar, vamos orar, quem vai querer orar na hora da festividade? Todo
todo mundo quer se divertir. Mas no dia que a gente está ali diante de alguém que morreu, nosso coração está triste, a gente está pensativo, aí alguém fala, vamos orar? Vamos orar sim, nós precisamos de oração. Percebe? A gente se lembra de Deus. O pregador está falando isso, não é que ele está preferindo a morte do que a vida. Ele está valorizando a vida. Ele está mostrando que nós temos que pensar bem, que as coisas nem sempre são como parecem ser. Então, é disso que ele está falando. Quem é sábio está sempre equilibrando as coisas. Então, é mais fácil, é melhor ouvir uma repreensão de um sábio do que ouvir uma canção do insensato. Existem pessoas que estão cantando, mas elas não estão transmitindo nada. Canções que não falam a respeito de Deus, canções que não trazem alegria para o coração, canções que não edificam. Já é melhor ouvir a repreensão de um sábio, o chamado de atenção, do que ouvir a música de uma pessoa insensata que não sabe nem o que está falando, né? Ele compara essa alegria do insensato, da pessoa que fala de qualquer jeito, a risaiada de qualquer jeito, sem sabedoria, ele compara como espinhos, aqueles galhos secos de espinho no fogo. Queima rápido e passa rápido. Então essa é a questão. Aquela risada do insensato, ele diz, é vaidade, é muita vaidade. Então, quando alguém sofre perseguição, humilhação, quanto mais ele sofre humilhação, até o sábio fica desequilibrado diante de tanta opressão e tanta dificuldade. Aí então ele declara, outra coisa que é melhor. Melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Melhor é a pessoa que tem paciência do que a pessoa arrogante, todo cheia de si. O fim das coisas é melhor do que seu princípio, e quando você faz alguma coisa e termina, pensa bem no seu para casa, o dia que você vai fazer uma prova. Na hora de começar, dá uma preguiça, às vezes um nervosismo, um medo, aquela preocupação. Mas e a hora que termina? A hora que termina, terminei, agora já posso brincar. Olha, que diversão. Então, entende? Por quê? Melhor o fim das coisas do que o início. É como ele comparou, o nascimento ao início de tudo, a morte ao fim de tudo. Aquele que serve a Deus, ele, quando morre, ele vai ao encontro de Deus. É melhor do que quando ele nasceu. Quando ele nasceu, ele ainda vai passar por tanta luta, tanta tribulação. E outra coisa, e se ele nascer e não aceitar Jesus? Viver a vida inteira e não aceitar Jesus, não é pior? Então, aquele que serve a Jesus, o melhor dia dele é o dia que ele morre, porque ele vai ao encontro de Jesus. Assim, temos que pensar em todas essas verdades que aqui nos traz. Então, crianças, nós temos que pensar seriamente no valor da nossa vida hoje. Cada criança está construindo a sua vida, está se formando. Você já aceitou Jesus em sua vida? Você já fez aquela oração aceitando Jesus no seu coração? Então você se tornou um discípulo de Jesus. Mas se você não tomou essa decisão, é melhor. Porque quando o pregador fala dos dias melhores e os dias piores, ele está falando que quem já aceitou Jesus, quem serve Jesus, vive equilibrado. Ele sabe que vai ter alegria e vai ter tristeza, vai ter vida, vai ter morte, vai ter nascimento e vai ter morte. Então o que acontece? Melhor é ter Jesus, porque sofrendo ou não, rindo ou chorando, morrendo ou vivendo, estamos com Jesus. Melhor é ter Jesus. Então que Deus abençoe as crianças. E eu vou concluir esta consideração falando agora aos pais, aos adultos, aos jovens. Porque alguns desafios estão aqui para o dia a dia. O primeiro deles é que temos que ficar atentos às coisas que verdadeiramente são melhores. Muitas vezes as pessoas estão iludidas com os prazeres que têm e esquecendo que muitas vezes o sofrimento, a tristeza pela renúncia, a tristeza pela proibição, quando os pais não permitem, olha, não sai de casa,
não faça isto. Dá aquela tristeza, né? Pois é, mas essa tristeza aí será mesmo tristeza? Não é esta que vai trazer a verdadeira alegria? São os contrastes que a Bíblia apresenta. Então, o pregador nos põe em consideração a tais coisas. É melhor ter o equilíbrio. Imagine se seus pais deixam fazer de tudo. Imagine se seus pais proíbem tudo. Então, o melhor é ter o equilíbrio. Saber que um dia você pode fazer determinadas coisas, no outro não. Você pode fazer algumas coisas, mas tudo não. Tem coisas que têm que ser diferentes. Então, o detalhe importante que o salmista apresenta, no versículo 10, por exemplo, jamais diga, porque os dias passados são melhores do que estes. Não é sábio perguntar isso, aqui é o saudosismo. Então, pessoas ficam olhando para trás demais, lembrando de tantas coisas boas do passado. Isso a pessoa faz no presente, não é? Olhando para trás, pensando no passado. Aí prejudica o futuro. Então, o que a Bíblia deixa claro? O que o pregador está dizendo aqui? Valorize o passado, sim, mas use o presente para melhorar o futuro. Então, pense que é o que você vai construir daqui para frente que é melhor. Não é o que você fez no passado, não. Quem vive olhando para o passado é só olhar para as igrejas. Tem pessoas que ficam lembrando tudo que foi feito no passado e não faz nada no presente para melhorar o futuro. Qual história que virá mais tarde? Então, esse saudosismo doentio prejudica a vida. Então, a sabedoria é muito boa. Então, a sabedoria realmente deixa herança, deixa riquezas e um olhar poderoso para o futuro. Então, olhar as obras de Deus, Ele viveu o passado, presente e vive o futuro. Tudo que aconteceu de errado, Ele pode consertar. Ele pode. Então, é manter o equilíbrio caminhando com o Senhor. Então, estamos nessa coluna, as melhores coisas da vida, concluindo assim. E daí, fala sobre a moderação. A moderação, ou melhor, não se pode ocupar os extremos. Aí ele fala, olha, tudo que eu vi nos dias de minha vida, dias de minha vaidade, parece tudo controvertido. Então, existe o justo que perece na sua justiça. E existe o perverso que continua vivendo na sua perversidade. Olha, isso é vaidade. E a realidade é o que vive. Então não se pode pensar que as coisas são assim. Mesmo com toda a sabedoria, é preciso canalizar em direção a Deus. Porque a sabedoria pode levar à tristeza. Então, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábios, porque destruiria a si mesmo. É melhor manter o equilíbrio. É melhor considerar as coisas adequadamente. Então, viver equilibradamente, o que sugere. A sabedoria fortalece, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Ter sabedoria, mas sabedoria com a direção de Deus. Tudo isso. E a avaliação, quando ele compara o homem e a mulher, numa exposição aqui, que a mulher é enganosa. Então ele fala, olha, tudo que experimentei pela sabedoria me levou a certa vaidade. Então houve um momento que ele estava cheio de sabedoria, mas sem equilíbrio. Então ele percebeu que a sabedoria acaba prejudicando. Daí ele se aplicou a conhecer mais, investigar mais. E foi descobrindo que para ter o juízo equilibrado das coisas, para vencer a insensatez, porque a insensatez é loucura, ele precisava ter sabedoria sob direção de Deus. Então, assim sendo, ele compara a mulher sedutora, muito mais amarga que a morte. E diz que procura entre os sábios e entendidos, e ele procura entre 1000 homens e encontra um. E procura entre as mulheres e não encontra. Aparentemente, ele exalta o homem e diminui a mulher. É o contrário. Ele exalta a mulher e diminui o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, cheio de tudo, do bom e do melhor. Deus ainda lhe deu a mulher. A mulher pecou, sim, mas estava nas mãos do homem o definir o futuro. E o homem caiu.
Então não é a mulher o problema, é o homem. É disso que o texto está falando. E aí aquela sociedade também, culturalmente, extinguia a mulher. Então era natural que somente o homem que governava, somente o homem que trabalhava e fazia tudo, e a mulher era apagada. Então se procurasse entre homens e mulheres, ia encontrar somente homem, não ia encontrar mulheres. Então no contexto bíblico, percebemos que Deus valoriza o homem tanto quanto a mulher, valoriza a mulher tanto quanto o homem. Então existem textos isolados que têm uma certa aparência de verdade, mas ele é isolado. Tem que pensar no contexto e na cultura também. Eis a questão do desafio de hoje. Então, esse é o nosso caminho por Eclesiastes. Amanhã continuaremos a nossa caminhada. Deus nos abençoe.